Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, toda quarta-feira, como você sabe, é dedicada a São José. Faça um pedido a São José, né? Depois de Jesus e da Virgem Maria, ele é o terceiro de todos os santos, né? Hoje nós vamos falar sobre a oração eucarística. Ele é citado também na oração eucarística, sabia disso? Né? Então, peça uma graça a São José. São José fica todo cheio, né? Porque tem o nome de São José. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nessa quarta-feira, junto com São José, junto com Jesus, junto com a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Vai ficar aqui assistindo, né? Assistindo a pregação, orientando também. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida, Deus derrame muitas bênçãos sobre você. Como que você está? Está bem? Glória a Deus. Está vivendo uma tribulação? Glória a Deus também, né? Rezamos por você, rezamos por toda a sua família, amém? A palavra hoje vai falar sobre os discípulos de Emaús, né? Lucas capítulo 24, 13 a 35. Vai abrindo a sua Bíblia ali enquanto eu também abro a minha. Lucas 24, 13 a 35, que vai falar sobre os dois discípulos de Emaús. Eu vou falar também no final do programa sobre a oração eucarística, para quem reza, né? Quem a oração eucarística, a missa, né? Reza também. Então vamos lá. Hoje dia 3, quarta-feira, oitava da Páscoa. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus, diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? A começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado,
para onde iam. Jesus fez de conta que ia mais adiante, eles, porém, insistindo com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite está chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esses discípulos, eles moravam 11 quilômetros, Emaús era 11 quilômetros, né? Os olhos dos discípulos se abriram ao partir do pão. Os nossos olhos se abrirão ao partir do pão, todas as missas que nós participamos. Então, o que tem feito eu andar devagar, de cabeça e sem perceber a pessoa de Jesus? O que tem feito eu? Andando devagarinho, pensando na morte do bezerro, né? E Jesus caminhando ao meu lado, né? Sem perceber. Eles andavam tristes e sem fé. Eles iam tristes pelo caminho e nem imaginavam quem estava ali caminhando com eles. Era o próprio Jesus, que inclusive falou com eles e até responderam eles. Eles iam, assim, poderíamos dizer, sem fé. A fé, não tinha fé, vacilante, né? Eles só reconheceram Jesus assim que Jesus o permitiu, que foi ao partir do pão. E eles levaram um grande susto. Em seguida, o ressuscitado desapareceu. Assim pode acontecer comigo, pode acontecer com você, meu irmão, minha irmã. Por vezes nos sentimos na solidão e nem percebemos que bem ali ao nosso lado está Jesus. E nem percebemos que todas as missas Jesus se faz presente. E às vezes saímos da missa, continuamos tristes. Esses discípulos de Emaús sou eu e você quando participamos da missa e saímos tristes. Nem percebemos que Jesus está dentro de nós. Jesus está de forma invisível ao nosso lado. Em todas as situações de desespero, o caminho de Emaús passa na frente da nossa casa, na nossa comunidade. Ele é o mais longo dos caminhos. Rapaz, 11 quilômetros, deu para falar quase toda a Escritura. Assim descobrimos que Deus não nos abandona nunca. Ele está sempre ao nosso lado, junto com você. Emaús, em hebraico, significa riacho quente ou banho quente. Emaús, hebraico, riacho quente ou banhos quentes. Lembramos que na Santa Missa, meus irmãos, minhas irmãs, o padre, aí da sua comunidade, ele age como in persona Christi, ou seja, no lugar da pessoa de Cristo. No lugar da pessoa de Cristo, ou seja, é como se Jesus estivesse pessoalmente presidindo a celebração.
Amém? Que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã. A igreja celebra a missa para cumprir a vontade de Jesus, que mandou celebrar a ceia. Fazer isto em memória de mim. Mas, meus irmãos, cada vez que eu participo da igreja, cada vez que eu procuro conhecer a nossa igreja, eu realmente acredito que é a igreja de Cristo. E que Jesus se faz presente em todas as missas. E uma coisa interessante que eu sempre observei na oração eucarística, que se reza por todos, né? No final de algumas Bíblias está escrito a oração eucarística. E lá está escrito assim: olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei a nós que vamos participar do mesmo pão, do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para louvor e para a glória. A missa, o grupo de oração, o ECC, o EJC, o EAC, poderíamos dizer, o terço, nunca substitui a Santa Missa. A missa é em primeiro lugar. Eu participo do grupo de oração, mas eu não vou na missa. Está totalmente errado. E o ECC, o EJC, o EAC, a RCC, né, a Renovação Carismática, nos ajudam. Eu estou conhecendo ainda a igreja através do movimento da Renovação Carismática. Então aqui diz, um sacrifício vivo. E aí continua, né, a gente reza, fazei de nós um sacrifício de louvor, né? E agora, continua o padre, né? Ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos esse sacrifício. Primeiro se reza pelo Papa, o nosso bispo diocesano, o bispo do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis. Olha o que acontece na Santa Missa. Os fiéis, eu e você, todas as missas, enquanto nós estamos aqui, estão celebrando missa e está rezando por mim, está rezando por você, né? Que em torno deste altar vos ofereçam esse sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que procuram de coração sincero. Continuo rezando pelos falecidos. Aí a gente vai, né? Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E aqui diz, lembrai-vos também dos que morreram na paz de vosso Criador e de todos os mortos, dos quais só vós conhecer na fé. A todos saciai com a vossa glória. A todos nós, vossos filhos e filhas, concedei-nos, ó Pai de bondade, com a Virgem Maria a gente se inclina, Mãe de Deus, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança do vosso reino, onde todas as criaturas, libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificam por Cristo nosso Senhor. E aqui diz, concedei-nos o convívio dos eleitos. E aqui a gente encerra por Cristo, com Cristo, o Padre diz, né? Com Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus está presente. Depois desse grande amém, vem o Pai Nosso, vem a saudação da paz, a fração do pão, o Cordeiro de Deus, e aí nós comungamos o Cristo. Participa da Eucaristia, meu irmão, minha irmã. Mas a igreja reza por todos nós. Aqui eu disse, né? A igreja celebra a missa para cumprir a vontade de Jesus, que mandou celebrar a ceia. Fazei isto em memória de mim.
Eu convido você hoje a rezar a rezar atrás da sua Bíblia, né? A ler a oração eucarística que se reza por todos os nós, por mim e por você. Que Deus te abençoe, que São José interceda por nós. E lembrando que também na Santa Missa fala de São José. Amém? Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O vídeo foi um pouquinho longo, né? Porque é preciso falar quantas coisas boas a nossa igreja tem.